Ele entrou no seu perfil hoje e você não vai acreditar. Vou te revelar quem é e a inicial do nome. Mas antes já me siga e salve o vídeo, comentando a gratidão pela mensagem. Eis a pessoa que você já teve algo amoroso. Ela ouviu uma música enquanto estava em uma rede social e acabou lembrando imediatamente de você. Sem pensar duas vezes, abriu seu perfil e foi olhar suas fotos. Essa pessoa te admirava e sorria olhando cada foto sua. Bateu saudades, nostalgia imensa, e pensou como era bom quando estava ao seu lado. Está se coçando para te mandar mensagem. A inicial do nome dessa pessoa pode ser letra P, letra M, letra S, letra primeiro. Se caso não seja essas iniciais, poderá ser também a inicial do segundo contato, do seu WhatsApp,